Olá pessoal, tudo bem? Eu sou João Pedro Nobre. Hoje eu vou estar apresentando um pouco do meu artigo, Efeito de Histórias em Quadrinhos nas Atitudes com Relação a Gêneros Musicais. Quem está me orientando é o professor Márcio Moreira, né? E atualmente eu sou estudante do 7º semestre de Psicologia do Centro Universitário Uniceub, tá? Bom, vamos trazer aqui agora, inicialmente, né, um pouco da nossa revisão bibliográfica, né? Inicialmente eu busquei conceituar o que é o preconceito, né, analisando tanto na psicologia social quanto na própria área social, né. O Alport, inicialmente, lá em 1954, ele conceitua o preconceito, né, como uma atitude hostil ou preventiva a um sujeito que pertence a um determinado grupo, simplesmente por pertencer a esse grupo, né. Então, essa diferença, muitas vezes, de valores, de crenças, né, intragrupais, muitas vezes gera essa exclusão, né, de um sujeito ou de um outro determinado grupo devido a essas diferenças e, como consequência disso, podem ocorrer essas atitudes hostis ou preventivas, né, que incluem, inclusive, a própria violência. Aqui eu trouxe um outro conceito, né, de uma outra visão também sobre o preconceito, que é a questão da modelagem social, que é uma contribuição do Bandura, né, que parte do pressuposto do fator aprendizagem, né, a aprendizagem como um fator determinante do que pode ser expresso enquanto atitude, enquanto conduta, né. Então a modelagem social aí martelando nessa questão realmente da aprendizagem, né. Muitas vezes o preconceito sendo entendido como algo que foi aprendido anteriormente, né. Dado a questão dos gêneros musicais, né, que é o objeto de estudo da pesquisa, né, é difícil sequenciar especificamente o preconceito para todos eles, né, visto a multiplicidade, quase infinidade de gêneros musicais, né. Então eu foquei em três, que normalmente são três gêneros bem antagônicos, mas que são gêneros que sofrem bastante preconceito e bastante estigma hoje em dia, né. Inicialmente, aqui é o funk, de todos, acho que é o que mais sofre preconceito hoje em dia, né. Eu trouxe um pouco do apanhado histórico, tanto do funk quanto dos outros, para a gente ter uma noção básica aí da raiz das origens desses preconceitos, né? Tanto para o funk quanto para os outros. O funk, ele bebe um pouco das raízes, né, do que a gente teve aí da diáspora americana, né, enquanto cultura consequentemente, enquanto estética musical, né, o funk bebe um pouco ali da estética musical que a gente tem de cultura africana, né, enquanto música mesmo, os BPMs, né, as batidas por minuto, né, e a própria estética. Funk também bebe também muito decorrência dessa diáspora africana, né, que acaba sendo um intercâmbio cultural aí também nosso aqui com o Brasil, né. O funk também bebe aí das raízes do samba e de tradições percussivas brasileiras, né. E aqui os estigmas, né, e os principais preconceitos apontados aí pela literatura, né. O funk, ele sofre bastante preconceito voltado para a questão da apologia ao crime, da violência, do sexismo, né, da objetificação da mulher. Então esses são os principais estigmas aí que a literatura aponta para o funk, né. Aqui, segundamente, o jazz, né? O jazz, ele tem uma origem muito semelhante ao funk, no que diz respeito à origem musical, mas, sobretudo, a questão eles nascem, os dois, né, de uma origem opressiva, né? Os dois nascem da opressão da escravidão, né? O jazz, ele nasce ali ele é fruto, né, do trabalho braçal de escravos e ex-escravos estadunidenses, né, do fim do século XIX e início do século XX, né. Ele tem uma origem muito semelhante, se não igual, né, eu não sei dizer isso em nível prático, né, do blues negro, né, que é essa origem pautada no trabalho braçal, né, do barulho das ferramentas, das lavouras, né. Então, esteticamente, ambos nascem aí fruto desse trabalho, né. E aqui os estigmas apontados para a literatura, né, o jazz é bem interessante o preconceito que ele sofre, porque não é um preconceito voltado em si para a estética musical dele, mas sim por uma mudança de simbologia, né, que ocorreu historicamente com o jazz, né, conforme a gente foi avançando na contemporaneidade, né. Retomando aqui o jazz, anteriormente a origem dele é pautada na opressão, né, na escravidão e no racismo. Predominantemente, as pessoas que executavam a música jazz eram negras, né, nos Estados Unidos. E atualmente, né, na contemporaneidade, o jazz é visto como uma música elitizada, né? A literatura aponta, inclusive, que pessoas que se declaram ouvintes de jazz são taxadas como pessoas arrogantes, que se identificam como pessoas superiores musicalmente, né, socialmente também. Então, o jazz, né, historicamente foi da água para o vinho, né, conforme o que ele representa socialmente. Por fim, aqui a gente traz a música eletrônica, né? Ela teve a sua primeira aparição não como gênero musical, mas como uma ferramenta de produção musical,
né? Se captavam sons de instrumentos, sons naturais, e eram convertidos em sons artificiais, né? Por meio da captação de áudio, enfim. Conforme a tecnologia musical foi evoluindo, né, a música eletrônica abriu uma gama, né, de infinitas possibilidades para ela estar se relacionando com outros gêneros já existentes, né? Inclusive aqui eu trouxe como exemplo o electrofunk, né? Ela se apodera muitas vezes de outros gêneros que já existem, né, e coloca ali a sua marca, né, com sons eletrônicos, com sons artificiais, né? A gente teve uma dificuldade muito grande de identificar preconceitos específicos para o gênero musical eletrônica, né? A gente identificou que, na verdade, ele não sofre um gênero específico para a música eletrônica, mas sim aos gêneros com o qual se relaciona, né? Visto essa multiplicidade, aí, essa abrangência muito grande de gêneros aí, né? A música eletrônica acaba sofrendo uma transferência de preconceito, como é o caso do eletrofunk. O eletrofunk sofre preconceito dado a essa junção da música eletrônica com o funk, mas a música eletrônica em si não sofre o preconceito, né? Então, acaba ocorrendo essa transferência aí, dado a ligação dos gêneros musicais. Por fim, aqui vamos conceituar o que são atitudes, né? Segundo os olhos da análise do comportamento, né? As atitudes constituem avaliações de objetos, pessoas, eventos, né? Dispensando a necessidade de um contato direto com eles, né? A Misael, né, uma grande autora da análise do comportamento em 2016, ela também conceitua as atitudes como comportamentos explícitos ou implícitos que são expressos e evocados com base na história de aprendizagem do indivíduo. Isso reitera o que eu disse anteriormente na literatura do Bandura, né, onde ele replica o aspecto da aprendizagem, né, o fator aprendizagem como fruto também aqui agora na análise do comportamento dessa questão dos comportamentos aprendidos, né, e evocados com base no que você já tem de conhecimento prévio aprendido, né. Por fim, aqui eu me inspirei, né, em pesquisas anteriores do Márcio Moreira, né, tanto em procedimento quanto em objetos de estudo, né. Me inspirei especificamente num estudo dirigido por Moreira sobre preconceito e tolerância religiosa, né, que sofre, querendo ou não, preconceitos semelhantes, visto que tanto música quanto religião compõem esferas culturais, né? Então, ambas sofrem preconceitos muitas vezes semelhantes, né? Esse estudo compôs basicamente o mesmo procedimento do meu estudo, né, que utilizou o uso de histórias em quadrinhos, né, as HQs, a EDS, Escala de Diferencial Semântico, né, que é uma ferramenta estatística justamente para a gente estar mensurando as atitudes, e buscou investigar também a mudança de atitude com base nos personagens fictícios, né, das histórias em quadrinhos. Vamos agora para a metodologia, né, do meu artigo. Eu contei com a participação de 3 participantes, todos eles estudantes universitários, né, com idades entre 20 e 30 anos. O delineamento da minha pesquisa foi um delineamento experimental de caso único, né, compondo pré-teste, fase de aplicação pré-teste, pós-teste 1 e pós-teste 2. Dentro do delineamento, eu contei com variáveis independentes e dependentes, né, sendo a variável independente a exposição às cenas das histórias em quadrinhos, que eram cenas de violência, de preconceito, intolerância, né, e a variável dependente, que no caso é a gente identificar as atitudes dos participantes. Aplicou-se também o TCLE, né, como obtendo o consentimento do participante, né, como procedimento ético. A pesquisa foi aplicada em locais remotos, né, em suma, praticamente no trabalho ou na casa dos participantes, e eu de casa, né. Como os materiais, a gente utilizou computador, tablet, celular ou qualquer dispositivo ligado à rede móvel, né, para estar coletando as amostras e fazendo os materiais, as ferramentas da pesquisa. Os softwares utilizados, a gente utilizou o Pixton, que é uma ferramenta digital para estar fazendo as histórias em quadrinhos, todas elas foram feitas à mão por mim mesmo. O WhatsApp, o Google Forms, o Canva e o Google Meet, todos eles utilizados para entrar em contato e utilizar o formulário para estar entrevistando, né, os participantes, coletando as amostras. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do instrumento de coleta de dados, que é a escala de diferencial semântico. Aí, nessa imagem em branco aí, com esse rostinho desse personagem, a gente tem um exemplo de um item do meu formulário, né, da escala de diferencial semântico. É uma escala tipo Likert, que varia de 1 a 7, né, com os adjetivos da escala, são 13 pares de adjetivos polarizados, né. Aqui tem um exemplo do adjetivo alegre e triste, né. O participante deveria votar aqui de 1 a 7 o adjetivo que mais satisfaz a sua percepção do personagem, né. Aqui dentro da história em quadrinho já eu trouxe 3 personagens, né, que vão estar compondo a história em quadrinho. O C1, que desempenha o papel de um personagem agressor,
dentro do enredo, C2, que seria uma vítima, e o C3, o personagem neutro, que vai estar compondo um fator de ambiência ali dentro da história em quadrinho. Que eu trouxe bem sutilmente, né, alguns shots, né, uma história em quadrinho longa que eu fiz, mas uma história de 3 capítulos, mas recortes específicos de momentos cruciais aí, de clímax, né, de ambientação da história em quadrinho. Que a gente tem o personagem C1, né, que é o agressor, e o C2, que é a vítima, se conhecendo, declarando os gêneros musicais. Que a gente tem o início de um conflito, né, as atitudes bem hostis, bem preconceituosas, escrachadas mesmo do C1, né, do participante agressor. Que a gente tem a introdução do C3, né, que está ali tentando fazer um pouco meio de campo, tentando trazer um pouco mais de consciência para o C1, o agressor, né, mas sempre ali compondo um papel meio isento, né, meio isentão dentro da história. Por fim, aqui eu tentei introduzir um papel importante que poucas pesquisas exploraram, né? Eu tentei me inspirar nas que trouxeram para ver se isso aplicava algum efeito específico nas atitudes dos participantes, né? Que é introduzir o pedido de desculpas dentro do enredo, né? Ver se, ao pedir desculpas pelas atitudes hostis, enfim, se surte algum efeito nas atitudes dos participantes. É o procedimento de coleta de dados, né? Compôs com uma fase pré-teste, onde os participantes respondiam ao formulário sem ter nenhum contato prévio com a história em quadrinho, eles respondiam apenas com o rosto dos personagens, né? Então, eles só julgavam com base no que eles estavam vendo, da aparência física mesmo, da primeira impressão. Na fase pós-teste 1, houve a leitura da HQ, né, até o capítulo 2 da história em quadrinho, novamente aplicado o formulário para eles responderem, julgar os participantes com base no que eles já leram. Por fim, a fase pós-teste 2, que foi aplicada após a leitura de toda a história em quadrinho, no caso, após o capítulo 3, mais uma fase de aplicação pós-teste 2, o mesmo formulário com as mesmas perguntas em todas as fases de teste. Vamos agora para os resultados, que eu trouxe um exemplo do gráfico explicando o que significa o gráfico, né? Que no canto inferior direito a gente tem o participante, aqui no caso é o participante P1. Ao lado esquerdo dos gráficos, né, estão os adjetivos da escala de diferencial semântico, né? Triste, alegre, tenso, relaxado, enfim. São 13 pares de adjetivos. Aqui a gente fez uma adaptação para ter uma simetria estatística, uma melhor visualização dos dados, né? Dado que a ferramenta utilizada no formulário foi uma escala tipo Likert, né, ela varia de 1 a 7. Para ter uma amplitude melhor dos resultados, né, a fim de visualizar melhor os dados, a gente fez uma adaptação estatística para a gente poder estar identificando graficamente os resultados variando dos intervalos numéricos, né, de -3 a 3, para a gente poder estar visualizando melhor os dados. Por fim, aqui na legendinha, a gente tem as fases de aplicação, né, nas cores aí que a gente tem a fase pré-teste, são as linhas em azul, a fase pós-teste 1, as linhas em vermelho, e a pós-teste 2 em amarelo, né, são as diferentes fases de aplicação do teste. Bom, vendo aqui o participante P1, ele foi o caso atípico da minha pesquisa, né, ele foi um participante um tanto neutro, de certa forma, né, não tem juízo de valor nisso, mas ele simplesmente votou praticamente... não votou nenhum adjetivo polarizado, né? Você vê que em nenhum momento da escala ele votou algum adjetivo de -3 ou 3, né? Ele sempre variou ali entre 1, no máximo 2, né? E também, como a gente pode ver, tem bastante espaço em branco, que quer dizer que ele votou neutro na escala muitas vezes, ele votou pela metade, né? Então, se manteve um pouco neutro aí na avaliação dos personagens. No P1, as avaliações foram predominantemente positivas, mas por muito pouco, né? E você pode ver aqui também que as atitudes positivas muito em decorrência foram na fase pós-teste 2, que indica que provavelmente as atitudes foram positivadas em decorrência do pedido de desculpa, né? Essa é a suposição que eu faço da razão das atitudes positivadas dado a um participante que seria agressor na pesquisa, né, na história em quadrinhos. Aqui o C2 teve avaliações predominantemente positivas, mas ainda assim mantendo esse padrão bem neutro, né? C3 a mesma coisa, predominantemente positivas, mas avaliações bem próximas ou ali sempre marcando 0. Aqui o participante 2, né, a gente já teve um participante que votou bem mais polarizado as avaliações, né? Aqui o personagem 1 teve avaliações predominantemente negativas, né, que tá de acordo com o papel dele desempenhado na história em quadrinho. Mas a gente pode identificar aqui, novamente, avaliações bem positivadas na fase pós-teste 2, provavelmente em decorrência do pedido de desculpas, né? Aqui,
no P2, né, no nosso participante 2, o personagem 2 teve avaliações praticamente todas positivas, né? Poucas foram neutras ali. Inicialmente, só a fase pré-teste foram negativas, muito decorrência de eles não terem contato prévio ainda com o enredo da história em quadrinhos. E o participante C3, o personagem C3, perdão, ali com as avaliações predominantemente positivas também, salvo algumas ali específicas na fase pré-teste. Participante 3, para o personagem C1, né, ele teve predominantemente também atitudes positivas, mas por muito pouco, né, e se a gente for avaliar aí, as positivas foram predominantemente também na fase pós-2, que quer dizer, mais uma vez, a influência do pedido de desculpas, né? Mas ainda assim, bastante avaliações negativas. O C2 a mesma coisa, bastante avaliação positiva, algumas negativas ali no pré-teste na fase pós-2, né? E o C3 a mesma coisa. Os dois, né, tanto o C2 quanto o C3 empenhando aí papéis teoricamente positivos dentro da história em quadrinho, então as atitudes refletem um pouco da atitude deles, né? As avaliações. Que eu trouxe um gráfico, né, para avaliar um pouco a média das avaliações de todos os participantes aí, né, que tá sombreado aí o P1, P2 e P3, e aqui a legendinha, né, a linha azul seria o nosso personagem C1, o agressor, C2 em vermelho, C3 em amarelo. Aqui o dado mais relevante que eu posso trazer para vocês, né, de diferente dos gráficos anteriores, é para a gente poder visualizar, né, quase a forma com que foi se alterando a avaliação do C1, né? Se você for analisar, a figura geométrica é a mesma, a angulação, né, das avaliações é bem parecida, né? Na linha azul do C1, que seria o agressor, né, teve o pedido de desculpa entre a fase pós-1 e pós-2, e as avaliações ali que praticamente todas foram negativas, né, ou próximas de zero, automaticamente na fase pós-2 se encerram ali positivas, né? Os outros participantes ali sempre positivos ou próximos de zero, e os outros personagens, perdão, e o P1 ali, dentro desse fator que eu disse anteriormente, né, se manteve muito neutro, então a gente pode ver até ali que na fase pós-teste 2 as avaliações se encontraram, né, bem parecidas, as linhas se cruzaram ali, representando avaliações bem parecidas e bem próximas de zero também. Nenhuma avaliação, como vocês podem observar aí, saiu da amplitude de 0 a -1 ou 1. Uma agora para discussão, né? Como os resultados, a gente conseguiu verificar sim uma variação nas avaliações, né? Então está de acordo com a literatura das histórias em quadrinhos, né? Verificou-se sim a mudança das atitudes dos participantes. Esses resultados, né, eles estão de acordo com os estudos anteriores, né, dirigidos por Moreira et al., né? Então também foram identificados nesses estudos mudanças de atitudes, né, com base nos personagens fictícios, e fica aí de sugestão para pesquisas futuras, né, talvez inserir métodos, né, de papel qualitativo, né, de teor qualitativo, para dar identificando o papel subjetivo e afetivo, né, dos participantes, né, justamente para estar identificando a razão, por exemplo, das avaliações, né, das atitudes, né. Aqui a gente tem um pressuposto numérico, simplesmente, das atitudes, né. A gente não tem razões para os participantes terem votado especificamente, para terem exposto a atitude de tal maneira. Então, entrevistas, né, talvez até questionários possam facilitar o acesso para o papel qualitativo e subjetivo dos participantes, né? Bom, aqui estão as referências que eu utilizei tanto para a parte das referências voltadas para gênero musical, quanto para análise do comportamento, estudo de comportamento social. É isso, pessoal, agradeço, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado e bons estudos.